Vossa Presidente, os meus cumprimentos, renovados reconhecimentos à magistral forma de conduzir, mais uma vez, e principalmente um tema tão controverso, tão delicado. Meu abraço, penhorado, sincero, franco, e Vossa Excelência bem o sabe, que são sentimentos que nutro por Vossa Excelência, e haverá de entender e compreender à plenitude aquilo que haverei de dizer, de expor, até porque boa parte do que haverei de assim traduzir, já o fiz em momentos em que estivemos em audiências, tratando sobre o mesmo assunto, me refiro ao querido relator Tasso Gereissati. Agradecer ao estimado professor dessa matéria também, Paulo Paim, que permuta a sua fala nesse instante e é muito próprio, do seu perfil e o caracteriza. Cumprimentar aos demais companheiros que apresentaram votos separados e começar aqui, senhora Presidente, tentando esforçar-me para sintetizar um tema em 10 minutos, as minhas apreensões, as minhas preocupações, os meus inconformismos, senador Tasso Gereissati. O primeiro deles, tive a oportunidade de dizer a Vossa Excelência, quando, em uma semana, cerca de 15 dias, nós fazíamos uma rodada onde expositores traziam as suas impressões sobre a matéria. E eu volto a dizer, já sabendo aquilo que Vossa Excelência, naquela oportunidade, me disse. Eu não me permitirei, com o respeito que tenho à sociedade brasileira e, particularmente, ao povo que represento da Paraíba, acreditar absolutamente, isso não significa dizer que Vossa Excelência está sendo desonesto ao repassar esses pontos de possíveis correções àquela que foi batizada PEC paralela. Mas eu não me permito, senador Paulo Paim, eu não me permito, querido líder Fernando Bezerra e senador Jorge Cajuru, acreditar que esta PEC paralela consiga sair aqui do Salão Azul para o Salão Verde e lá receber a acolhida em aprovação. Absolutamente. E nós sabemos disso. Não vamos nos enganar, mas não nos enganemos não apenas a nós mesmos. Nós não temos o direito de enganar a quem está em casa, a quem imagina, como o senador Lazier, que aqui entre nós não mais encontra-se, a dizer feliz por ter visto no voto do relator Tasso Gereissati, que remete à PEC paralela, as inclusões dos estados e municípios. Isso não vai acontecer, nem brevemente. E eu digo, senador Tasso, quando Vossa Excelência dizia, senador veneziano, o que nos preocupa é imaginar que a Câmara levará 2 meses para que nós, ao fazermos aqui possíveis mudanças retificadoras, porque eu sei que não apenas cerebralmente, mas acima de tudo, o seu coração sabe das maldades que a PEC originária tem, poderíamos levar 2, 3, 4 meses, quantos meses necessários, desculpem, fossem, para que não permitíssemos isso, senador Tasso. Isso é uma violência sem tamanho, sem tamanho. Eu ouço com o respeito ao líder do governo, Fernando Bezerra, mas é incompreensível. Ninguém que integra a bancada governista mostra absolutamente, contesta absolutamente nenhum dos pontos trazidos pelos votos em separado, nenhum dos pontos elencados aqui pelo senador Paulo Paim. E eles continuam, senadora Simone Tebet. O que o senador Tasso Gereissati fez, cordialmente, atenciosamente, foi apenas acolher 4 singelíssimas mudanças na PEC 06. Uma delas, a pensão por morte, sem aludir aos 50% a menos que continuarão depois de você preservar o valor mínimo do salário mínimo. Continuarão os 50%. Ademais, tudo continua como dantes. Nós estamos falando sobre ajuste fiscal e é esse o discurso que o governo faz, que o Brasil vai inexistir se nós não fizermos a reforma previdenciária, que nós não iremos a parte alguma. E quando se fala sobre ajuste fiscal, só se fala sobre supressão, só se fala sobre cortes, só se fala sobre retiradas, Cajuru. E só se fala sobre supressões, cortes e retiradas, não sobre aqueles ombros que mais poderiam arcar,
mas sobre os ombros já falidos de uma sociedade que tem quase 50 milhões entre pobres, paupérrimos, na miserabilidade ou na extrema pobreza. O senador Fernando menciona países da OCDE quando faz paralelo de percentuais que são reservados a pensões. Óbvio, senador, porque lá nós temos uma realidade onde a sociedade não cobra um sistema protetivo como a sociedade brasileira assim cobra. E continuará. Ah, claro que sim, senador. Aqueles países desenvolvidos que integram a OCDE não têm a realidade de 50 milhões de cidadãos na extrema pobreza ou na pobreza. Aqui, senador Tasso Gereissati, quando nós discorríamos e falávamos sobre transições, todas as transições propostas no regime geral ou no regime próprio continuam, não para adaptações, não para amenizar, elas continuam a opção que for feita por possíveis beneficiários a prejudicar. Aqui, senador Tasso Gereissati, as inclusões previstas para estados e municípios não serão feitas porque essa PEC paralela não irá adiante. Nós teremos inseguranças jurídicas, nós teremos legislações as mais variadas em municípios e estados e essa que está sendo promovida. Aqui, senador Tasso Gereissati, nós estamos tirando a oportunidade de questionamentos porque a 06 exige para que o cidadão que esteja se sentindo preterido dirija-se tão somente à Justiça Federal e não mais à Justiça Estadual. Aqui nós estamos permitindo a desconstitucionalização e dando a oportunidade de se findar regimes próprios através de leis complementares. Aqui, senador Tasso Gereissati, nós estamos dando esse presente e as PMs, que não é presente absolutamente, é uma forma violenta de desconhecer já uma realidade que é tão cáustica, tão dolorosa, a esses percentuais que mencionou o senador Flávio Arnes, impondo os 20% das menores contribuições, o que impingirá sobre os mais necessitados um prejuízo tremendo, senador Paulo Paim. Por essas e outras tantas razões que nós poderíamos aqui elencá-las, e haveremos ainda durante o transcorrer do dia, nas oportunidades que haveremos de ter nas discussões sobre os destaques, alguns que, em termos gerais, se consensualiza, nós estamos a dizer que não podemos concordar com essa proposta. Absolutamente. Absolutamente. Nós não estamos fazendo um ajuste fiscal, nós não estamos falando sobre as prioridades, porque nenhuma linha foi dita sobre a DRU, sobre impedir que ela se abata sobre a Seguridade Social, nenhuma palavra foi dita sobre aqueles que sonegam, nenhuma palavra foi dita sobre políticas arrecadatórias qualificadas, num país onde vê-se governos repetirem-se nas isenções, nas renúncias, nada disso foi feito. Ajusta-se ou pretende-se fazer um ajuste sobre aqueles que menos condições têm. Então, o meu voto, o meu posicionamento pedindo venha a Vossa Excelência, ao seu esforço, a sua forma sempre gentil, cordial de tratar aos assuntos, é votar contrariamente. É votar contrariamente porque eu não me sinto bem, não me sentiria bem de justificar que essas correções, que essas retificações estarão sendo acolhidas numa PEC paralela. Senhora Presidente, bem sabe Vossa Excelência que não. Nós estamos fazendo um fazendo de conta desonesto. Me perdoe, é uma desonestidade mostrar ou tentar levar à opinião pública que o Senado Federal está tendo a posição e o comportamento de casa revisora. Mas, enfim, são essas as palavras, tendo eu outras oportunidades, e aí vamos debater item a item, destaque a destaque, para tentar minimizar quanto possamos essas maldades que foram propostas na elaboração da PEC 06, que continua ipsis literis praticamente, com as rarissíssimas exceções que foram propostas pelo eminente, querido, competente senador Tasso Gereissati. Muito grato, senhora presidente. Eu é que agradeço, senador Veneziano. Com a palavra pela ordem, senador José Serra. São comentários